merda! Estamos começando mais um Papo Livre. Aliás, esse que é o primeiro do ano de 2014, depois de um longo tempo de férias, né, Diego? Sim. E a gente agora tá de volta e tô aqui hoje com o Diego Parma, que é jornalista e artista multimídia, e eu sou o Ronaldo Estevam, também artista multimídia e agora também jornalista. Diego tirou o registro profissional dele no ano passado, né, Diego? Isso. E eu acabei de tirar o meu. E aí, justamente a gente teve a ideia, né? Porque quando eu falei lá que agora eu era jornalista, se alguém precisasse de uma ajuda, era só me chamar, uma amiga fez o seguinte comentário: nossa, amigo, mas você é maluco, por que você fez isso, né? Aí eu falei, pô, realmente, né? A gente está vivendo um momento muito sério no nosso país que parece que é a volta da censura, né? Aí temos aí a perseguição a alguns jornalistas, houve até algumas demissões por parte de algumas emissoras de TV por pressão do governo, né? Teve uma outra jornalista que foi calada, né? Obrigada a se calar. Então, assim, eu não sei, né? Realmente, talvez a minha amiga lá... Inclusive, eu tinha chamado ela para participar hoje, mas ela não pôde, tinha um compromisso. E talvez a minha amiga tenha razão, né? Muito bem. Então, Diego, foi votado aí o Marco Civil, aprovado. A princípio, parece ser uma coisa... Muita gente aplaudiu, achou que seria uma coisa muito legal, muito boa. Tem aqueles que defendem, tem aqueles que são contra, que acham que o Marco Civil é uma forma de controle. O que você pensa a respeito disso? Depois de muito entrave, finalmente eles conseguiram pôr em votação. Mas eu acho que a pressão da oposição ajudou muito que algumas cláusulas fossem retiradas. Né? Porque senão, cara, né, tem muita coisa ali que tem os dois lados, né? Tem tanto o lado que pode ajudar e tem o lado da censura também, né? Então, uma das coisas que foi retirada do projeto que foi bom, né? Que eu achei legal, foi que ia haver um controle de conteúdo através do poder econômico. Ou seja, as operadoras de internet iam oferecer pacotes, né? Então, assim, quem pudesse pagar mais teria acesso a todo o conteúdo. Quem pagasse menos teria acesso apenas a alguns sites. Então, isso já seria uma forma de controle absurda, né? Ou seja, somente uma elite que pudesse pagar mais teria acesso. Isso caiu, graças a Deus, né? Então continua, mesmo quem tem 1 mega paga R$29, tem acesso a todos os sites, assim como quem tem 100 mega e paga R$300. Então é justo, né? Aí esse foi um dos pontos que caiu, que eu achei interessante. Outro ponto que eu também achei interessante que caiu é a questão do controle do governo sobre o conteúdo pessoal dos usuários, né? Isso daí é um absurdo, né? Enorme. Né? O governo teria acesso a todos os seus dados pessoais, né? Então, assim, graças a Deus isso daí também caiu. Então, assim, a gente percebe que a oposição ela tem atendido. O que você acha, Diego? A oposição tem atendido a essa demanda do anseio da população? Sim, alguns congressistas eles realmente se colocaram contra alguns tópicos lá do projeto e realmente foram viáveis para a gente, né? Uhum. Agora, ainda assim, ficaram outros pontos, né? Nesse projeto, né? Os pontos assim que geram, né, uma margem de dúvida, existe um artigo lá, se eu não me engano, o nono, que tem umas entrelinhas, né, que mostra o seguinte, que fica a critério do Estado, né, se ele achar que determinado conteúdo é prejudicial, né, à nação
ou as pessoas, fica a critério do Estado remover esse conteúdo do ar. Né? Então, assim, o que será que pode ser, né, pernicioso do ponto de vista do Estado ou não? É uma coisa muito generalizada. Sim. Né? Então isso daí é um elemento muito perigoso, porque, por exemplo, se o governo achar que o nosso programa aqui, o Papo Livre, é pernicioso à nação porque a gente critica o governo, né? Eles podem remover do ar com base nisso, porque eles acharam o critério deles, um critério inquestionável, né? Então, daí que fica o perigo. E no próximo bloco, então, nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão. Estamos de volta com o Papo Livre, onde estamos discutindo a questão da nova censura aí. A princípio ainda não podemos chamar disso, porque não sabemos direito, né, Diego? E então a gente está falando dessa questão do controle. Você acha, Diego, que é legal o Estado controlar a internet? E a imprensa? Sim, na Europa os caras chamam isso de censura soft, eles chamam isso, né, que não é uma censura que nem ocorre, por exemplo, na Venezuela, que no sentido de chegar a fechar a emissora, né, mas é uma censura perigosa, porque eu diria que pode ser até comparado a uma censura ditatorial, até às vezes pior, porque é uma censura maquiada. É uma censura maquiada, então isso fica mais perigosa do que uma censura que é censura de fato. Você falou da Europa censura soft porque existe esse tipo de censura? Sempre tem nos lugares, né? Sempre tem naqueles países que estão em conflito, né? Sempre rola esse tipo de censura. Então o mais contraditório é que você pega alguns programas de televisão que você vê que tem realmente um pé no PT, né? Que nem, por exemplo, o CQC. Recentemente eles soltaram uma matéria no ar falando mal do Aécio, que o Aécio está censurando a internet. De alguma forma, não acompanhei de forma muito profunda esse programa em si, mas foi mais ou menos por aí. Começaram a acusar o Aécio manipular informações na internet, a favor dele mesmo, enfim. E é uma coisa extremamente contrária, porque quem faz isso... Não é porque ele está, de repente, tirando alguns posts em relação àquela questão do envolvimento dele com aquele caso daquele helicóptero que transportava droga. Enfim. O cara não tem nada a ver com isso. Entende? Quem faz censura nesse país não é a oposição. Quem faz censura nesse país no momento, isso é visível para todo mundo, quem faz censura nesse país é o partido que está no governo federal. É o PT. Eles fazem censura, e a censura que eu estou falando é uma censura soft até o momento. Entende? É uma censura que eles vão controlando aqui, vão controlando ali, a censura econômica que eles fazem com... Você citou agora há pouco as emissoras de televisão. Não foi só a apresentadora da SBT que foi censurada. Outros apresentadores da própria emissora, se não me engano, no Jornal da Massa, no Paraná, né? Teve esse caso também. Isso. E eles vão controlando isso, né? Questão de publicidade, ameaçando de forma econômica, né? Eles chegam e eles falam assim, ó, se você, fulano, ciclano, beltrano, não calar a boca, a gente não vai mandar mais dinheiro para as nossas campanhas de publicidade. Sim, realmente isso daí é uma forma de pressão e de controle que, não sei, muita gente pode dizer, isso sempre existiu. Eu acho que não, eu não me recordo, assim, né? Eu acho que você mandar calar a boca de um jornalista, isso é coisa do tempo da ditadura, AI-5 mesmo, é uma coisa muito, muito forte, né? E como você disse, a questão do Estado que controla a internet, eu vou dar alguns exemplos aqui, né, dos países que fazem isso. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, né, Argentina e agora Brasil também. Então, assim, de vários que eu citei, vários são ditaduras explícitas, né? E algumas veladas, como no caso da Venezuela e a Argentina também. Eu diria que Venezuela e Argentina eles estão um passo à frente do Brasil nesse sentido, né? Porque lá eles já fecharam emissoras, há realmente um controle muito acirrado com quem é contra os jornalistas que falam
contra o governo. Né? Então eu acho que assim, é uma questão muito preocupante você viver ter a internet e a imprensa sobre um controle de um governo que não aceita a ideia contrária. Né? Isso é uma característica desse atual governo, não aceitar de forma alguma uma opinião contrária à opinião deles. No próximo bloco a gente vai aprofundar esse assunto na questão também do aparelhamento das instituições pelo partido. Até já. Ok, estamos de volta com mais um bloco do Papo Livre. Então uma questão que eu acho que é muito importante da gente falar é a forma como o PT particularmente governa. Né? Eles têm o hábito de aparelhar as instituições. O que é aparelhar? Eles colocam em cargos, né, cargos de chefia, N cargos, pessoas do partido dentro das instituições, tanto as empresas públicas como as próprias instituições mesmo. Você vê que o próprio STF, né, está se tornando já já não tem mais a autonomia que tinha antes por conta das diversas indicações que vêm sendo feitas, né? Então, quer dizer, a própria justiça, uma das primeiras coisas que o Chávez fez na Venezuela foi controlar a justiça também, né? Colocar pessoas ligadas ao partido dele para legislar, para decidir. Então, assim, nunca nada que seria contra o governo passaria, né? Então, essa questão do aparelhamento em todos os setores, inclusive agora o próprio IBGE está aparelhado, quer dizer, as próprias instituições de pesquisa que antes a gente acreditava, que você confiava, até isso não dá para confiar mais, porque tá tudo com gente deles lá e eles fazem o que querem, né? Inclusive você ia levantar uma questão também do Haddad sobre os artistas de rua. Então, você falou agora de eles controlarem todos esses segmentos que você citou agora, e realmente isso é uma coisa de ditadura. A ditadura aqui no Brasil foi isso, só existiu o poder executivo, entende? O resto era tudo manipulado pelo poder executivo, é o que está acontecendo de certa forma agora aqui. Mas essa questão que eu falei do Haddad é de fato, ele começou agora a colocar alguns entraves, algumas restrições aos artistas de rua. Não sei ainda como que vai se dar essa situação, porque é uma coisa recente e ainda está em andamento. Mas ele fez um decreto limitando os artistas de rua. Então, assim, os petistas sempre defenderam os artistas de rua. O artista não tem mais a liberdade de expressar sua arte no meio da rua. Não tem como tinha, como eles querem ter, né, de certa forma, aquilo que eles sempre... aquilo que os petistas sempre defenderam nos seus candidatos, é uma coisa que agora o Haddad está indo de contramão. Então o artista de rua hoje é comparado a um camelô que vende produto pirata. Ele entrou nesse quadro, né? Na verdade surgiu daí. Esse quadro surgiu dos camelôs da 25 de março, que inclusive o Haddad tem ligação com eles, tem loja lá. Parece mentira, mas não é. Família dele vende lojas de lá. E começou essa questão dos camelôs, os lojistas começaram a brigar com essa questão dos camelôs e tudo mais, e os artistas entraram no mesmo saco, né? Entendi. Entrou no pacote. Então tá uma briga aí. E a questão também que a gente tá conversando a respeito das leis de incentivo fiscal, né? Fala um pouco disso. A Lei Rouanet. É uma outra forma de censurar, entende? Vamos pegar a Lei Rouanet, ela engloba vários segmentos artísticos, mas é uma forma de você deixar na mão de um gestor de marketing de uma empresa escolher o que vai ser viabilizado ou não. Sim. Entende? Você consegue captar recurso só... E a própria licença que você retira para captar recurso, né, eu sei disso por causa da Ancine. Ou seja, é eles que têm que aprovar. Eles têm que aprovar. Ou seja, então é um órgão governamental que aprova se o seu projeto pode ou não captar recursos. Sim. E aí, logicamente, os amiguinhos, as pessoas ligadas ao partido acabam tendo benefício sobre quem de repente não tem esse vínculo com o partido. Né? Essa questão da seleção não deixa já de ser uma forma de censura. É claro que tem que ter os projetos aprovados, outros não, até por questão de orçamento e tudo mais, mas não deixa de ser, de certa forma,
uma forma de censura, e a segunda forma de censura nesse mesmo projeto é quando você dá na mão de uma empresa dizer para você se o seu projeto vai ser aprovado ou não, vai ter viabilidade ou não. Pô, o que um cara de marketing, uma empresa entende de arte? Entende de cinema, entende de música, entende de teatro, né? Então acaba virando uma forma de censura também. Eu falei só da Lei Rouanet, né? Ou seja, nem todos os projetos são aprovados. Nem né? todos. Aí você vê, por exemplo, Cláudia Leite recebendo dinheiro. Sim, porque interessa mais as empresas. Interessa mais porque divulga mais o nome da empresa, né? E não vai longe disso. Eu recebi agora um edital de uma empresa de cosméticos, não vou citar o nome dela, mas ela que dá incentivos fiscais para projetos, né, que você envia diretamente para eles, ali você não precisa passar pelo crivo governamental. Mas realmente as melhores, assim, a maior parte da grana, os melhores shows, as melhores coisas são dadas para quem já tem exposição na mídia. E eles são claros nisso, eles dizem, olha, para artistas que já têm exposição, alta exposição na mídia, tal, é a maior parte da grana. Os artistas menores, assim, não muito conhecidos, pegam lá uma merrequinha, quando na verdade deveria ser o contrário, né? Ou seja, quem mais precisa de incentivo empresarial são os pequenos artistas e não os grandes artistas. Exatamente. No próximo bloco, então, a gente continua discutindo essa questão e vamos falar um pouco dessa forma de governo que dominou a América Latina. Estamos de volta com o Papo Livre e é interessante assim, que por causa de todo esse reboliço, essa questão da censura, não censura, do que está acontecendo na Venezuela, os protestos de rua lá, gente morrendo nos protestos, enfim, eu acabei procurando saber de onde vem isso e tudo mais. E aí surgiu a questão do Fórum de São Paulo, né? O que é o Fórum de São Paulo? É uma reunião das esquerdas da América Latina, cujas lideranças principais foi Fidel Castro, Lula e Chávez, né? E lá foram definidas, uma vez que eles chegassem ao poder, seja por eleições diretas, o Fidel Castro já é o eterno ditador, então não vou falar dele, né? Eu vou falar do Chávez e do Lula, né? Quando eles chegassem ao poder, eles teriam que se manter no poder a qualquer preço, qualquer custo, para implementar as ideias da Revolução Bolivariana, que é uma espécie de mais populismo do que comunismo, né? Porque, ou talvez um populismo comunista, se é que existe isso. Enfim, o que a gente percebe, né, Diego? O que dá para perceber, assim, tudo que acontece na Venezuela, e até aquela deputada que foi caçada na Venezuela, né? Ela esteve aqui no Brasil, falando inclusive no Roda Viva, e eu vendo a entrevista dela, eu achei incrível como parece com o que está acontecendo no Brasil. Ou seja, tudo que aconteceu na Venezuela e levou a esse estado de caos na Venezuela, está acontecendo aqui no Brasil também. E aconteceu em outros países também, né? Na Argentina também houve exemplos muito semelhantes, né? Então, Diego, o que você acha disso? Você acha que existe mesmo um complô para dominar a América Latina? Sempre existiu, né? Acho que isso existe há décadas, né? E a tentativa não agora que o PT entrou no poder, então agora tá muito mais, o risco está muito maior. Mas sempre existiu esse aparelhamento da América Latina, desde lá da Revolução Cubana lá. Essa questão do populismo na América Latina é algo muito forte, né? Muito forte, sempre foi muito forte. O Brasil sempre teve com o pé aí, né? Sei lá, cara, o Jango com o estado de sítio, né, nos anos 60 lá, entende? Eu diria até assim, a própria figura do Getúlio Vargas, né? Ele é uma figura carismática, né? Populista. O que a gente chama de caudilho, né? Que é aquele líder, como foi Mussolini na Itália, como foi Hitler na Alemanha. Enfim, é aquele líder carismático que discursa bem,
né? E que tem, as pessoas o amam, né? O povo o ama, vota nele, faz tudo por ele. E a figura do Lula e do Chaves é essa figura, né? É essa figura. E a questão da era do Getúlio, da era Vargas, aqui ninguém fala nada, né? O pessoal, desde 22, cara, a gente tem esse tipo de situação aqui no país e o pessoal só costuma lembrar da ditadura militar no Brasil. Ainda o pessoal costuma ainda lembrar com um monte de erros aí, um monte de injustiças. Isso tem que tomar cuidado também, isso é aparelhamento também, ele mexe com a população de forma pejorativa, porque você pega essas pessoas que hoje estão no poder aí sendo endeusadas pela esquerda, e quando eu falo de esquerda tem que tomar um certo cuidado, porque aqui no Brasil o pessoal confunde muito o liberal com o conservadorismo, né? E isso é um erro grotesco, assim. Então a gente tem esse tipo de posição, chama a gente de conservador, então o pessoal às vezes eles pecam muito nesse sentido. Mas essas pessoas que hoje aí estão sendo endeusadas pela esquerda porque sofreram na ditadura, eles não queriam a democracia, isso tem que ficar muito claro. Gente como Dilma Rousseff e a sua trupe. Eles queriam, né? Uma ditadura do proletariado, eles queriam exatamente isso. Então, assim, eles também sequestravam bancos, eles matavam gente, entende? Muita gente, não foi só com... Isso foi, inclusive, confessado pelo próprio Gabeira, né? Sim. Gabeira, essas palavras que você está dizendo, o próprio Gabeira, que ajudou nessa luta armada e tudo mais, que inclusive sequestrou embaixadores e tal, falou isso, ele admitiu isso, que o que eles queriam, eles lutavam não pela democracia, e sim pela instalação de uma ditadura comunista. Exatamente, e gente inocente morria também, diferentemente do que as pessoas falam que, pô, mas eles faziam isso em prol do país, e aqueles que eles atacavam eram aqueles que estavam os atacando, né? No caso, os militares, mas não é assim que a coisa funciona. Muita gente inocente morreu, eles saqueavam os comércios, os bancos, assim, para se manter. Que fique claro para quem está nos ouvindo, assim, nós não estamos defendendo aqui os militares, não estamos defendendo os militares, porque também muita atrocidade foi feita, né? Não estamos esquecendo da atrocidade, mas estamos mostrando assim que existiam dois lados numa guerra, cada um defendendo o seu ponto de vista e que ninguém era santo. E aqueles que quiseram a democracia na época, hoje em dia são chamados de direita, são chamados de reacionários, que é gente como José Serra, entende? Henrique, que saiu do país, foi para o Chile, lá também foi expulso do Chile, teve que ir para a Itália porque o Pinochet tirou ele de lá. Inclusive o ator Carlos Vereza, ele fala numa entrevista que ele deu para o Jô Soares, que não foi ao ar, foi proibido de ir ao ar. O Carlos Vereza, que foi uma pessoa que foi comunista, defendia o PT e tudo mais, ele diz que esquerda para ele atualmente no Brasil é José Serra, porque, enfim, ele tem uma visão moderna, de uma esquerda moderna, de uma forma moderna de governar, que o PT infelizmente não foi por aí, né? As pessoas têm mania as pessoas não sabem o significado de esquerda, direita, liberal, conservadorismo, eles misturam tudo e bagunçam tudo, eles não sabem. O PT criando a terminologia de neoliberal, isso não existe, entende? Aqui no Brasil se confunde liberalismo com o liberal com o conservadorismo, o que não tem nada a ver, né? Então são coisas extremamente distintas, né? As pessoas hoje em dia bagunçam tudo e chamam um partido que nem o PT de esquerda. O PT não é um partido de esquerda, é um partido de direita. Isso se vê nos programas que eles fazem, se vê no programa que ele faz, se vê um partido que estimula o consumo da população. Sim, exagerado é um partido de esquerda. E se vê também na forma onde eles se unem, né? Com quais partidos eles se unem. Enfim, cara, tá muito claro que é tudo muito bagunçado hoje em dia. Então aí entra aquela questão, né? Quando a princípio a gente fala, que bom ter um controle da internet, por quê? Porque a gente pensa assim, tem muita pornografia na internet que está liberada aí, qualquer criança pode ver, tem sites de pedofilia, tem sites de criminalidade, criminosos, né, que vendem droga e o caramba quatro. Tudo bem, ter um controle sobre isso, todo mundo acha legal, né? Sim, ter. A questão é que você criar uma lei que deixa a margem para você ir além desse controle, que de repente seria benéfico, né? Para controlar justamente quem diz uma opinião contrária
ao Estado vigente, né? Então, assim, qual é esse Estado que está aí que vai controlar essa informação? Então, essa é a questão. Esse Estado que está aí, ele está apto, ele é isento, ele é neutro para controlar essa informação? Pelo que a gente está vendo, não é, né? É um Estado que quer se manter no poder. E essa questão, obviamente, desse controle da imprensa e da internet me parece muito clara, né? É evitar a opinião contrária, é evitar que pessoas como nós aqui, que estamos aqui, possamos falar, expressar as nossas ideias. Inclusive, o nosso programa mesmo, ele acaba sendo alvo de críticas por pessoas que são contrárias à nossa opinião e nem por isso a gente fica bravo, né? É outra característica, dos petistas. Eles têm uma certa... eles não aceitam a opinião das pessoas que sejam contrárias a eles. Diferentemente de nós, da oposição, digamos assim, a oposição tem muito mais tolerância com opinião diversa do que eles. Eles não têm tolerância. E às vezes eles são tão cegos que eles acabam se contrapondo a gente com um monte de informação descabida e ignorante. Bom, no próximo bloco a gente vai encerrar o tema e vamos fechar tudo isso, chegar em alguma conclusão, né? Bom, estamos agora no último bloco do nosso Papo Livre e eu quero fechar isso falando de uma coisa muito séria que eu ouvi ontem, por parte de uma advogada que está defendendo pessoas que já estão sendo autuadas por posts no Facebook, né? Então, assim, o que é mais incrível é que não só a pessoa que colocou o post está sendo autuada criminalmente, como as pessoas que curtiram o post e que comentaram o post, né? Então, assim, a censura já está aí, já está sendo colocada. Existe uma questão que eu acho que é bom que fique claro, que uma coisa é você ofender uma pessoa publicamente. Então, por exemplo, alguém tem um vídeo pessoal, íntimo dela divulgado na internet. Essa pessoa tem todo o direito de pedir para que esse vídeo seja removido. Essa pessoa tem todo o direito de processar quem colocou esse vídeo lá. E o Estado tem a obrigação de dar amparo a essa pessoa. Então não é disso que a gente está falando, tá certo? A gente está falando o quê? De repente alguém tem uma opinião política contrária ao Estado vigente e por essa razão essa pessoa tem o seu post excluído, essa pessoa é indiciada criminalmente e tudo mais. Então existe também aquele item que não está dentro do Marco Civil, mas foi votado em dezembro do ano passado e foi colocado, que qualquer ofensa a um político seria considerado um ato criminoso, né? E a pessoa que fez essa ofensa, ela acabaria sendo autuada, indiciada, poderia ser até presa, né? Então, eu acho isso muito sério, né? Eu acho que isso é um controle um pouco exacerbado, um pouco ridículo, né? A gente aqui, como profissionais de imprensa, a gente tem uma certa responsabilidade, então a gente também não vai ficar falando da vida pessoal de ninguém, ofendendo ninguém, né? Não é esse o nosso objetivo, mas a gente fala quando há um fato, quando existe um fato comprovado, a gente precisa falar, né? Do político, seja esse político quem for. Que nem o Diego citou a questão do Aécio, eu não sei exatamente o que é, mas talvez ele esteja removendo posts que o associem a essa figura aí, esse criminoso. Aí entra naquela questão, é censura ou ele está defendendo o direito dele
de preservar a imagem dele, a difamação dele. Então eu acho isso tudo muito complicado, é uma questão muito polêmica, que deve ser melhor discutida com a população, né? É óbvio que existe a justiça e a gente não pode perder fé na justiça, porque a justiça, essa tem que ser isenta mesmo, e analisar cada situação, né? Eu acredito que a partir do momento em que há uma comprovação de um envolvimento de um determinado político com o crime, com o desvio de dinheiro e tudo mais, a partir do momento que você fala isso e informa isso à população, você não está cometendo crime nenhum, né? Agora, você falar sem provas, você acusar fulano, ciclano, beltrano sem provas, aí já é uma questão grave que realmente deve ser punida. Então, como sempre eu falo aqui no programa, a gente tem que ter bom senso e analisar as questões com tranquilidade, com calma, sem sair por aí esbaforido, né? Uma questão que eu preciso levantar aqui é o fato do que a Sherazade, a jornalista, falou, né? Que alega uma determinada deputada do PCdoB que esse pedido de afastamento da Sherazade do SBT foi pela questão da forma como ela disse, ou seja, ela se mostrou contra os direitos humanos, né, ao falar de um menor infrator. Então, assim, só que ao que me parece, isso daí na verdade foi não estou dizendo que a Sherazade está certa no que ela disse. De repente ela não usou as palavras corretas, ela como profissional de imprensa ela tem que ter esse cuidado, né? Talvez ela não tenha tido esse cuidado, né? Mas o que me parece assim, é que o afastamento dela foi um pretexto que o governo criou para calar alguém que todo dia falava alguma coisa contra o governo. Sim. Né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Diegão, suas considerações finais. A questão da Sherazade, então, ela falou aquilo sobre, na verdade, aquele ocorrido no Rio de Janeiro. Isso. E, na verdade, a gente vive um momento do politicamente correto, né? Então, os direitos humanos estão aí para censurar também de todas as formas, né? Ela não falou nada demais também, ao meu ver. Ela falou uma coisa que é realidade, uma coisa que acontece de fato, só que infelizmente a lei do politicamente correto está aí para censurar, né, o país. Você falou também da questão da questão do IBGE, por exemplo, que está tudo ligado, né, esse emparelhamento público. De fato, um monte de as informações elas são obscuras, né? Então, por exemplo, o cálculo do IBGE sobre desemprego, por exemplo, é uma coisa extremamente ridícula. Né? Parece que quem ganha Bolsa Família, quem ganha Bolsa Família não entra como desempregado, enfim. Uhum. Eu não sabia disso. Não, é risível. Então as pessoas falam, nossa, está desemprego em 5%, e o pessoal ainda fala que o PT não sabe governar. Pelo amor de Deus, isso é uma puta... assim, quer dizer, o desemprego está em 5%, mas 20% da população recebe Bolsa Família. Então, na verdade, quem recebe Bolsa Família é porque está desempregado. Claro, então assim... Então não podemos colocar 25% de taxa de desemprego, que é maior que o muito maior do que o IBGE divulga. Então, assim, é tudo maquiado, né? Entre outras coisas, né? Que agora não é o foco. Mas, enfim, só querendo falar desse emparelhamento do Estado, né? De censura, até de informações, a questão do dinheiro que eles emprestam para países ditadores, e que não tem transparência nas informações, eles criam leis... Sim, porque quando eles arrumam dinheiro para fora, o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, não tem acesso a isso. Então é uma boa forma de você desviar dinheiro, de você lavar dinheiro. Para campanha política, que depois eles fazem um jogo com as emissoras de televisão. Enfim, um monte de informações, são muitas informações que eles não são transparentes as informações, e isso acaba entrando no âmbito da censura, com certeza. A questão do Aécio, eu acho uma piada. Um programa de televisão que se dedica a fazer campanha para o PT, quer dizer, isso então tá tudo bem. Por que ninguém ali é despedido? Entende? Eles se dedicam a queimar o filme da oposição, que nem a questão do Aécio Neves, nessa questão de internet, de censura, Aécio Neves ligado à censura de internet, isso é uma piada, cara. Quem faz isso é o PT.
Entende? É como você vê o Delfim Neto dar conselho de como salvar a inflação do país. Sendo que na época dele cresceu em 200% a inflação. Nossa. O cara hoje em dia quer dar conselho, por que não entende? Então assim, é piada, cara. Entende? Só que eu quero dizer então, para fechar, que eu não sou a favor, evidentemente, não precisa nem dizer isso, mas para as pessoas que vão depois disso te malhar. Vão me malhar. Você será a Sherazade do Papo Livre. Tem pessoas que vão me malhar, então para essas pessoas que eu vou me dar o direito de chamar de cegas, né, pessoas fanáticas, eu não sou a favor de nenhuma ditadura, né, assim como o Ronaldo, seja ela de direita ou seja ela de esquerda, entende? Então as pessoas criticam muito a ditadura do país, a qual eu também critico, eu não sou a favor, entende? Nós queremos a liberdade total. Sim, né? eu sou músico, entende? Só que eu sei que, na época existia a censura musical, que a gente falava há pouco. Só que existiam formas até de burlar aquela censura, né? Julinho Adelaide, Chico Buarque, eles conseguiam burlar. Eu não sou a favor dessa censura. Só que hoje em dia existe uma censura que é ainda pior, que é uma censura intransponível, que é a censura econômica. Se você não paga, você não toca, enfim, certo? Somente quem tem dinheiro para pagar o jabá das rádios e das TVs é que toca. E a democracia, por menos pior que ela seja, não vou falar melhor que ela seja, menos pior que ela seja, ela traz gente como essas porcarias que a gente vê na mídia, tocando aí. Essa porcaria sempre existiu, mas o declínio é visível, né? A democracia traz isso também. Há um interesse do atual governo, né, manter as pessoas na ignorância, ou seja, então quanto mais pior, né, for a música, for o conteúdo dessa música, mais alienante ela for, mais alienada é a população. Né? E eu volto a tocar então no ponto de que as pessoas não sabem hoje distinguir o que é direita e esquerda, as pessoas não sabem o significado dessas terminologias, a maioria das pessoas não sabe, esse que é o fato, elas confundem liberal com conservador, que eu havia falado agora há pouco. Só que as pessoas teriam que ter olhos abertos, de ser contra a ditadura que teve no Brasil, ok. Mas ser contra também é que existe na Venezuela, que existe em Cuba, porque elas defendem esses países, elas defendem esses... Por mais que elas falem que não, mas elas defendem esses líderes deles, entendeu? E aquilo é uma ditadura, entende? A gente tem que ser contra toda e qualquer ditadura, nesse sentido, né? Exatamente. Apesar que a ditadura aqui, quando entrou no Brasil... Ou seja, aqui quando positivos. há repressão da polícia a uma manifestação, a polícia é fascista, a polícia é de direita e tal. Quando a polícia do Maduro atira nos manifestantes lá, tudo bem. Ela tem razão, tem justificativa. Não, a polícia o Maduro está defendendo um governo democrático. Isso não seria, não é uma opinião Bom, legal. Né? É isso, gente. Eu agradeço mais uma vez, estamos de volta aqui. Esse ano pegando um pouco mais pesado. Provavelmente o próximo a gente vai falar da Copa do Mundo, né? E já podemos entrar na Olimpíada também, que vai ficar mais cara do que a Copa do Mundo. E a gente que vai pagar o preço. Valeu, gente. Até a próxima. Você tem alma pra desafiar. Sua essência é o único meio de transformar tudo que vai mal. Tem a ver com suas atitudes mínimas. É seu poder total. Quer mudar o mundo? Então mexa a bunda.